Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Python. Professor Cavalcante que fala. Peço a todos vocês que puderem, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para a gente crescer junto. Essa aula aqui vai ser magnífica. Assista ela até o final, que vai ser o primeiro ponto para você se tornar um ótimo programador. Faça os exercícios que tem no final. Vamos lá. Vamos tratar hoje o seguinte: números e operações aritméticas. Vocês não têm ideia de quanta coisa dá para fazer só com esses dois entendimentos sobre números e operações aritméticas, mais aquele da aula passada, que é obter dados do usuário e imprimir dados na tela também para o usuário ver. Então vamos lá. Agenda. Vamos falar sobre o tipo de dado inteiro, tipo de dado float, funções para manipular número, observações, algumas observações importantes, operações aritméticas e exercícios. Int. No Python, a gente tem basicamente três tipos de números. A gente tem um número inteiro, um número de ponto flutuante e o número complexo. Existem outros tipos que você pode utilizar com outras bibliotecas, mas vamos focar nessa aula em inteiro e ponto flutuante, que são os mais importantes. O inteiro, ou int, é um tipo de dado utilizado para representar números inteiros positivos ou negativos. Em Python não há necessidade de declarar uma variável informando o tipo dela. A linguagem é de tipagem dinâmica, ou seja, ela consegue entender qual é o tipo daquela variável, porém em algumas situações a gente pode querer converter um número de um determinado tipo para outro. Isso se chama cast. Aqui embaixo, segue aqui comigo, ó. Idade é uma variável que eu criei com esse nome. Recebe, esse igual significa isso, 10. Então significa que eu tenho uma caixinha onde eu botei o valor 10 dela e eu nomeei essa caixinha de idade. Idade, então, como 10 é do tipo inteiro, idade, se eu for verificar, é do tipo inteiro. A gente vai fazer isso na prática, tá? E eu posso também fazer a declaração desse jeito, posso ser explícito, não há necessidade, mas eu posso dizer que idade é igual a 10 e do lado de fora dos parênteses eu digo que isso aqui é um inteiro. Não há necessidade, mas se quiser fazer, façam. Olha que legal aqui, outra situação. A gente aprendeu na aula passada o comando input, tá? Na verdade é a função input. Input recebe dados do usuário. Então aqui eu estou dizendo, digite a sua idade para o usuário. O usuário vai digitar, por exemplo, 20 anos. Por padrão, o input retorna um texto. Então, idade ia receber 20, mas como texto. E texto eu não posso somar com outra coisa, eu não posso fazer operações aritméticas com texto. Então, se você quiser fazer com que o usuário digitou se torne um inteiro, do lado de fora disso tudo você tem que fazer o tal do cast, que é para dizer que o que o cara digitar vai se tornar um inteiro, que por sua vez vai ser atribuído à variável idade. Numa aula específica a gente vai diferenciar o que é identificador e o que é variável, mas por enquanto vamos chamar isso aqui de variável. Isso é inteiro. Vamos falar sobre float. Float é semelhante aos números reais em matemática. São aqueles números que têm casas decimais, que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. A representação de um ponto flutuante, ou float, né, no computador, ela não é exata. Ela não é 100% precisa. Ela é bem precisa, mas não 100%. Por isso deve-se ter cuidado quando se precisa de uma precisão alta, por exemplo, quando você estiver trabalhando com valores monetários, né, dinheiro, em especial se for um valor alto. Aqui é a mesma coisa que eu fiz com o inteiro, né? As atribuições. Um ponto importante aqui é você verificar que a gente usa o ponto, não a vírgula, tá? Aqui a gente usa ponto, não a vírgula, para as casas decimais. Aqui embaixo, esse resultado aqui era para dar 435, né? Mas a gente vai ver na prática que não vai dar esse valor. Já mostro para vocês. E isso aqui está relacionado com a precisão dele. É alta, mas não é 100% precisa. Observações. Inteiros e floats são tipos imutáveis. Na prática vocês veem, tipos imutáveis são aqueles que sempre que eu atribuo
um novo valor para a variável, na verdade eu estou destruindo a variável e construindo novamente. Eu já mostro para vocês. Operações aritméticas entre float e inteiros retornam um objeto do tipo float. Então, se eu somo um inteiro com float, o que eu tenho como resultado é um float. O tipo decimal da biblioteca padrão do Python 3 é mais indicado quando se precisa de alta precisão, por exemplo, quando trabalhando com valores monetários, apesar do decimal ser mais lento do que o float no seu processamento. Então, quando for trabalhar com dinheiro, pense em usar o decimal, que eu vou explicar em uma outra aula. As operações aritméticas são essas, é bem simples, tá? Mas vamos a soma, subtração, multiplicação, aqui são todos sinais já conhecidos por nós, a divisão, essa divisão é a divisão que a gente já conhece, e essa divisão exata eu uso duas barras. Então eu não tenho divisão, por exemplo, 3 dividido por 2 não vai dar 1,5, tá? 3 dividido por 2 vai dar 1 na divisão exata. O módulo, que é o resto da divisão, por exemplo, 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Então o módulo é bem interessante, porque você pega o resto da divisão e é útil para fazer 1 milhão de coisas em computação. Se eu boto menos e a variável estou negando aquele valor, potenciação é um pouquinho diferente, eu uso 2 sinais de multiplicação e a raiz eu posso fazer, existe outra maneira de fazer, mas eu posso fazer dessa forma. Por exemplo, se eu quero pegar a raiz de 2, eu boto 4 elevado a divisão de 1 dividido por 2. Já mostro para vocês também, na prática, tá? Algumas funções importantes. A poll, que é a mesma coisa de 2 sinais de multiplicação, é para fazer potenciação. Valor absoluto, para pegar o valor do número sem sinal. Aqui é uma função onde eu posso obter o quociente e o resto, que é o div e o mod. Por exemplo, 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Então, o resultado dessa div mod aqui daria 1 e 1, tá? Arredondar um número, eu uso round. E aqui eu passo o número e aqui a quantidade de casas decimais que eu quero arredondar. Isso aqui é muito útil para quem trabalha com computação, que é converter um número para binário. Então, eu posso usar bin e o número inteiro. Para hexadecimal eu posso usar hex e o número inteiro. Para octal eu posso usar oct e o número inteiro. Vamos codificar, que a gente só aprende codificando, e depois eu falo aqui sobre os exercícios com vocês. Bom, vamos abrir o nosso Visual Studio Code, já está aqui. Na aula passada eu criei uma pasta, eu vou abrir essa pasta. Open Folder, essa minha pasta está aqui na área de trabalho. Se vocês não tiverem uma pasta, vocês criem uma pasta e abram a pasta. Abri a pasta, vou criar um arquivo aqui novo, clicando aqui no mais, e vou dar um nome para ele. Todas essas aulas vão ser disponibilizadas para vocês, tá? Aula 07, e eu vou dar o seguinte nome: números e operações aritméticas. Ponto, não pode esquecer, PY. Beleza? Então eu vou fechar, esse aqui foi da aula passada, para a gente começar aqui a nossa prática, né? Vocês podem ir fazendo junto ou podem fazer depois. Então, eu já falei sobre isso, mas eu vou focar aqui novamente. Se eu quiser botar um comentário, ou seja, algo que o interpretador Python não vai interpretar, simplesmente eu boto um sinal de hashtag. É sempre bom dar um espaço, né? Fica mais interessante. E aí você bota aqui o seu comentário. Então vamos botar aqui, tipo de dado inteiro. Bom, então vamos imaginar, eu vou chamar a variável de idade 1, porque eu vou fazer vários exercícios. Então eu quero atribuir um valor inteiro a essa variável. Vou botar aqui 20. Isso é uma forma. Idade 2, outra variável, eu quero atribuir um valor inteiro. Eu posso fazer assim também, int 20. Outra maneira. Vamos ver o tipo dessas variáveis. Como eu posso fazer? Eu posso usar o type é de tipo, né? Aí eu passo idade 1 e eu posso usar o type e passar idade 2. Aí eu consigo ver o tipo daquelas variáveis. Beleza, mas eu quero imprimir isso na tela, a gente já imprimiu, já aprendeu na aula passada como imprimir. Então vou botar aqui, ó, print, vou botar os parênteses, aquilo que eu tinha acabado de digitar antes. Print, parênteses, o que eu tinha acabado de digitar também. Bom, podemos executar isso aqui. Como a gente executa? Ou eu clico aqui, primeiro eu vou fazer assim,
Ou como na aula passada a gente instalou o Code Running, eu poderia digitar simplesmente Ctrl Alt N. Mas eu vou só clicar aqui e vocês vão ver o resultado aqui. Vamos clicar novamente. Tem que salvar, Ctrl S, tá, pessoal? Não esquece de salvar, não. Vamos clicar novamente. Perceba só, era só isso que eu queria mostrar, ó. Esse print aqui, ele gerou isso aqui, ó, class int. E o print de baixo gerou class int. Quer dizer que essa variável aqui guarda valores do tipo inteiro. Isso foi só para mostrar esse ponto aqui. Vamos fazer um outro exemplo, que é o seguinte, ó, idade 3 igual input, digite a sua idade. Isso a gente viu na aula passada, né? Comando input, digite a sua idade. Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou comentar isso aqui para a gente não perder tempo, mostrando na tela o que a gente não está trabalhando. Então, ó, deixa eu levantar aqui um pouco. Idade 3, eu vou pegar o que o usuário digitar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou printar na tela daquela mesma maneira. Print, type, idade 3. E vamos ver o que acontece. Eu vou digitar Ctrl Alt N, vou botar, digite a sua idade, eu vou botar aqui 22, e olha só o que apareceu aqui embaixo, ó, class str. str significa string, que no final das contas significa texto. Então, a idade 3 não está com o inteiro. Por conta de eu ter usado essa função input, a função input retorna uma string, ou seja, um texto. Então, idade 3 não está com inteiro. Eu teria dificuldade se eu fosse somar isso com outra coisa. Eu teria uma exceção. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve da seguinte maneira. A gente vai botar aqui int, fazer o cast, né? Fazer a conversão explícita. Int, e vamos digitar aqui, e vamos colocar entre parênteses essa função input. Beleza? Executando, digite a sua idade, vou botar 22, e perceba agora que a classe não é mais str, a classe é int. Bem legal, né? A gente conseguiu fazer o cast, ou seja, converter o padrão que é string, ou seja, texto, para inteiro. Então agora eu não teria problema se eu precisasse fazer operações aritméticas com essa idade aqui. Por exemplo, se eu quiser somar, vamos fazer uma soma aqui, ó. Soma 1, somar idade mais idade 3, né, que foi aquela variável, mais 10, eu não teria problema algum. Eu posso imprimir isso agora, ou seja, posso botar assim, ó, idade somada é 2 pontos, e aí agora eu boto o mais. A gente viu na aula passada que isso aqui significa concatenação, juntar texto, e aí eu vou botar aqui essa variável soma 1, que ela está com o resultado da soma. Agora o seguinte, eu vou deixar dar o erro para vocês verem, ó. Vamos botar aqui, deixa eu só comentar isso aqui para a gente não precisar passar por ele. Executando, ó, vou digitar a idade 15. Isso aqui é um erro, ó. Chama-se exceção. Olha a exceção, type erro, pode somente concatenar str com str, ou seja, texto com texto, não com inteiro. Então, se eu quero transformar isso aqui num texto para poder concatenar, eu faço o seguinte, eu escrevo aqui do lado de fora str. A gente não teve aula sobre isso, mas vocês já aprendem que eu posso converter um inteiro ou um float para um texto e assim poder concatenar. Agora, se a gente fizer novamente isso aqui, executar, vamos botar aqui 15, e olha só, idade somada é 25, porque ele pegou o que eu digitei, aqui, ó, idade 3, e somou com 10, 25, né, que eu sou 15 com mais 10, 25, e aqui eu consegui printar na tela esse texto, mais o valor que foi o resultado dessa soma aqui. Beleza? Bem tranquilo, né? Agora vamos ver o tipo de dado float. Agora sim, deixa eu comentar isso aqui. Tipo de dado float. Bom, não tem muita diferença, né, da questão do inteiro. A diferença, alguma coisa eu já mostrei. Vamos imaginar aqui uma variável chamada altura 1. Se eu quiser botar aqui a altura, em vez de eu botar 1,75, eu boto 1,75.
75, tá? E aí, se a gente pode fazer da mesma maneira, se eu quiser forçar aqui o cast, eu posso fazer assim também, ó, float. Beleza? Se eu quiser ver o tipo, é idêntico, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver de um só? Não precisa ver dos dois. Print type, altura 1, beleza. Deixa eu só botar aqui, ó, em vez de altura 1, deixa eu botar altura 2 aqui. Se a gente executar isso aqui, a gente vai ver class float. Por quê? Dentro de altura 1, eu tenho um tipo de dado do tipo float. Beleza, isso aqui é só para mostrar esse ponto. Aquela questão que ocorreu aqui, ó, deixa eu copiar aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Essa questão que ocorreu aqui, ó, vamos só trocar aqui para... Vou escrever aqui altura 3, tá? Como exemplo, e vou botar assim, ó, digite a sua altura. Se eu tirar eu tenho que tirar esse int daqui, mas se eu não botar nada, lembre só, input retorna texto, então depois eu não consigo manipular. Então eu tenho que botar aqui, se eu quiser altura como float, para poder manipular nas operações aritméticas, eu tenho que fazer o cast aqui para float. Beleza? Então, aqui agora eu poderia somar, poderia fazer o que eu quisesse. Vamos ver o problema da precisão. Ó, problema da precisão dos floats, do tipo float, tá? Vamos ver uma coisa aqui simples, mas já dá para ter uma ideia da questão. Criar uma variável teste, e eu vou pegar o valor 435, float, né? Multiplicar por 100. Agora eu vou mandar imprimir esse resultado. Print teste. Vamos ver quanto que deu. Olha só, 435 vezes 100 dá 435. Olha quanto que deu aqui, 434,99994. Esse é o problema da precisão de números ponto flutuantes em computadores. Não é problema do Python, não, é em computadores. Tem-se formas de resolver isso utilizando outros tipos de dados, ou se a gente arredondar isso aqui, vai dar 435. Então, para a maioria dos casos, o float resolve bem, mas para algumas situações é melhor usar o decimal, que a gente vai ver em outra aula. Beleza. Inteiros e floats são imutáveis. Como é que eu posso mostrar isso para vocês? Ó, inteiros e floats são imutáveis. Guarde isso aí na cabeça de vocês. Ó. Inteiros e floats são imutáveis. Para você que está iniciando agora, isso não é um aspecto muito importante por hora, não. Mas o que eu quero dizer, né? Não custa nada aprender. Eu vou botar aqui, ó, uma variável qualquer. A recebe 1. E agora eu quero pegar aonde essa variável está na memória. Endereço de memória. Vou fazer melhor, vou fazer mais simples, tá? Vou fazer assim, ó, id A. Só mandar imprimir o id A. O que é o id? O id vai me dar o endereço, no caso aqui no Windows, o endereço de memória da onde está a variável A, né? O conteúdo, né, que é referenciado pela variável A. Esse print id A vai me dar isso, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha esse número aqui. Isso significa o endereço de memória. Aí perceba o seguinte, ó. Se eu executar de novo, o número é igual. O número está igual. Agora eu vou atribuir, ó, deixa eu pegar o A e eu vou atribuir um outro valor. E vou mandar imprimir o endereço de memória de novo. Vocês vão perceber que vão ser dois endereços diferentes. Olha só, 56 e depois 88. Então isso quer dizer que quando eu atribuo um novo valor a um objeto do tipo inteiro ou float, ele destrói a variável anterior e cria outra com o mesmo nome, só que com um novo valor. Então isso que eu quero dizer como objeto imutável, tá? Os objetos são imutáveis, eles são destruídos, né? As variáveis que são destruídas para serem criadas novamente toda vez que eu atribuo um novo valor. Isso serve tanto para o inteiro como para o float, tá? Esse conceito. Não vou mostrar o float, não. Vamos aqui comentar e agora vamos falar de operações aritméticas.
Eu vou pegar duas variáveis, x, vou dar para ela o valor 30, y vou dar o valor 20. Então vamos ver coisas aqui simples. Ó. Soma, como é que eu somo? Eu crio uma variável soma, por exemplo, né? Ou qualquer nome que eu queira, e faço x mais y. Simples assim. Como é que eu faço subtração? Eu faço x menos y. Como é que eu faço multiplicação? Eu faço x vezes y. É igual você aprendeu na escola, igualzinho. Ô professor, você não está botando C cedilha nem a til? Não é para botar mesmo, tá? A gente não usa caracteres estendidos com sinais para dar nome para programar, a não ser para os comentários, tá? Como é que eu faço a divisão? A divisão eu faço x dividido por y. Como é que eu posso mostrar essas coisas aqui, ó? Vamos botar aqui, ó. Faço print e vamos ver um detalhe, ó. Print soma, dois pontos, mais para concatenar e eu boto soma. Se eu fizer assim vai dar erro, porque a soma, essa variável aqui é um inteiro e eu não posso concatenar inteiro com texto. Então eu tenho que fazer um cast aqui, str soma. Isso aqui para todos os outros casos, print subtração. Aqui dentro, gente, eu posso botar com certeza, eu estou escrevendo alguma coisa na tela, não estou manipulando, então eu posso botar C cedilha e til sem problema algum. Aqui é sempre seguindo esse padrão, tá? Aqui já não, né? Porque aqui eu estou referenciando uma variável. Então eu faria isso para multiplicação, para divisão, para todo o resto. Vou parar aqui na soma e subtração, vocês já entenderam bem a ideia. Ctrl Alt N, soma 50, subtração 10, né? Era quanto? 30 mais 20 dá 50, 30 menos 20 dá 10. Agora vamos fazer uma diferença. Essa divisão aqui é a divisão padrão, né? Vamos fazer aqui, ó, essa divisão. Vou aproveitar e vou fazer todos, tá? Vou parar de preguiça aqui e vou fazer todos. Só. Vamos lá. Multiplicação. E vamos fazer aqui também a divisão. Vamos lá. Multiplicação. E vamos ver a divisão. Deixa eu botar aqui um pouco mais para o alto e vamos ver de novo. Ó, soma 50, subtração 10. Multiplicação deu 600, que é a multiplicação de 30 por 20, e a divisão deu 1,5. Essa é a divisão normal. Aí o que eu queria mostrar para vocês é que existe a divisão exata. Vamos criar aqui uma variável chamada divisão exata, ou divisão inteira, né? Acho que divisão inteira fica mais interessante. Vamos botar aqui x dividido por y. Usa duas barras para fazer isso. E aqui simplesmente a gente manda imprimir. Vamos botar aqui, ó, divisão exata. E aqui a gente bota divisão, na verdade eu mudei, né? Divisão inteira. Divisão inteira. Vamos ver. Divisão inteira, ó, veja só, em vez de dar 1,5, na divisão inteira deu 1, tá? Então fique esperto com esse detalhe aqui. Bom, vamos dar continuidade e vamos ver outras coisas. Vamos ver o módulo. O módulo é aquele operador aritmético que pega o resto da divisão. Então vamos fazer aqui o resto, tá? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, o módulo ou o resto de x e y, eu uso o sinal de porcento. Então x, y, eu vou pegar o resto dessa divisão e vamos mandar imprimir também. Vamos botar aqui, aproveitar aqui, eu vou pegar aqui, ó, resto, vou escrever assim, ó, resto, isso é muito importante, resto da divisão, e aqui eu simplesmente vou escrever módulo. E vamos ver o que acontece. Qual é o módulo? 10. Será que isso é verdade? Vamos ver, ó. Eu tenho, vamos ver quanto que é x e quanto que é y. Eu tenho 30. 30 dividido por 20 dá 1 e sobra 10, né? Então o resto da divisão realmente é 10. Beleza? Vamos dar continuidade. Vamos ver, a negação é bem simples, né? A negação, eu já vou executar aqui, vou escrever aqui, ó, negando um inteiro, por exemplo. E olha só, eu vou escrever assim, ó, print, e aqui eu vou pegar o número x, né? Que lá em cima está declarado x, e aqui eu vou botar menos x.
Ou seja, estou negando esse valor. Vamos ver se isso vai dar erro? Não. Ó, menos 30. Ou seja, negando esse valor. Agora, olha só. Se eu escrever aqui, ó, negando o valor, ou seja, trocando o sinal e concatenar, já muda tudo. Aqui agora eu tenho que transformar isso aqui para string, porque senão eu não consigo concatenar. Ó, menos 30 ficou... Opa, peraí, deixa eu salvar aqui. Não foi não. Negando o valor, menos 30. Agora vamos ver uma coisinha que é um pouquinho diferente aqui em computação, né? Vamos ver a potência. Potenciação, né? Potenciação. Olha só. Vamos fazer a potência de x e y, né? Não, vamos fazer uma potência mais simples, ou seja, uma potência de um número que a gente sabe quanto que vai dar, porque x é 30, y é 20, vai dar um valor enorme. Vamos fazer a potência de 2 e 3? Como é que a gente faz isso? Ó? Vou escrever aqui, ó, potência. Aí, ó, eu quero fazer a potência. Eu quero 2 elevado ao cubo. Então, eu vou dar 2, 2 sinais de asterisco e 3 aqui do lado. E aí eu posso imprimir agora. Print. Vamos botar aqui, ó, potência. E aqui agora eu boto o maisinho, né, para concatenar. Potência. E aí eu não posso esquecer que eu sempre tenho que converter. Eu vou mostrar em uma outra aula outra função de saída de dados que simplifica um pouco as coisas. Vamos salvar e vamos ver quanto que deu. Ó, potência de 2 ao cubo dá 8. Certinho, né? Agora vamos ver o seguinte. Vamos ver, por exemplo, vamos ver a raiz quadrada. Vamos tirar aqui uma raiz quadrada. Eu não vou usar ainda uma outra função que a gente usa para raiz quadrada, que chama sqrt. Vou fazer de uma outra forma, mas que também é simples. Vamos pegar uma raiz simples aqui, de 25, tá? A raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5, então é algo que a gente consegue validar. Então como é que eu faço raiz quadrada de 25? Ó? Eu posso fazer 25 elevado a 1 dividido pela raiz quadrada, ou seja, pela raiz que eu quero. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada. Se eu quiser raiz cúbica, é só trocar aqui e botar o 3, mas vamos botar aqui a raiz quadrada. E vamos imprimir na tela, tá? Print raiz quadrada de 25 é 2 pontos. Vamos aqui, ó. Mais in, né? Para concatenar. str. E vamos ver, botar aqui, ó, raiz quadrada. Vamos executar agora. Deixa eu tirar isso aqui da tela, tá? Raiz quadrada de 25 é 5, beleza? Show de bola, né? Mas um jeitinho aí que talvez você não sabia, mas dá o mesmo resultado, tá? E aí serve para raiz cúbica, a raiz que você quiser. Vamos ver agora, vamos ver outras coisas aqui, operações compostas. Operações compostas, o que seria isso? Você, por exemplo, você quer resolver uma equação ou alguma coisa do tipo, algo assim, ó. Vamos supor que seja isso, ó. F de x é igual a 5x mais 30, onde x é igual a 10. Uma forma de você resolver isso é fazendo assim, ó, 5 vezes 10 mais 30. Nesse caso aqui não daria erro não, daria certo, porque a multiplicação seria feita primeiro, mas depois a adição. Mas tem diversas situações que isso não é verdade. Então, se você quiser que algo seja feito primeiro, você faz igual na matemática. Você bota entre parênteses. Então, com isso aqui, eu tenho certeza que essa parte aqui vai ser processada primeiro, computada primeiro, para só depois a adição ser computada. Então, vamos ver aqui, ó, print, vamos botar assim, ó, resultado da função é 2 pontos. Aí a gente bota F, né? Só lembrando, tem que botar aqui str e temos que botar aqui também o sinal de mais para concatenar e vamos executar para ver, tá? Ctrl Alt N, o resultado da função é 80. Então fique na cabeça, eu vou falar numa outra aula sobre precedência de operadores, essa coisa toda, mas use os parênteses sempre que você quiser que algo seja feito primeiro. Beleza? Vamos ver mais o que?
Funções úteis. Vamos ver algumas funções úteis. Tem a função poll, né, que eu já falei ainda há pouco. Já até mostrei como fazer a potenciação, mas vamos mostrar essa função para você também. Ó, print, vamos ver aqui uma outra forma de fazer potência. Potência de, por exemplo, 4 elevado a 4, por exemplo, isso aqui, é igual... Aí como é que eu posso fazer isso? Ó? Eu posso usar aqui uma função chamada poll, e aí eu passo para ela os dois argumentos, 4 e 4. Beleza? Agora, se eu fizer assim, a gente já sabe que não vai imprimir na tela, né? Tem que botar aqui o str para que não dê erro. Vamos ver se isso dá certo. Ctrl Alt N, potência de 4 elevado a 4 é igual a 256. Belezinha? Outra forma de fazer potência. Valor absoluto. Muitas vezes você precisa disso, né? Valor absoluto é o valor sem sinal. Então, vamos fazer aqui, ó. O valor absoluto e conhecer mais uma função de menos 100 é, dois pontos, vamos botar aqui o mais, e qual é a função? ABS. Então eu vou botar aqui menos 100, passar para a função, e ela vai me retornar 100. Aqui eu vou botar o cast para poder imprimir na tela. Beleza? Vamos executar aqui. O valor absoluto de menos 100 é 100. Outra questão bem interessante. Arredondar um número decimal. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos botar assim, ó, print, e vamos fazer assim, arredondando, vamos arredondando o valor 320.5678 para duas casas decimais. Aí como é que eu faço isso? Ó? Botei o mais para concatenar e agora eu vou usar a função round de arredondar, e aqui eu vou passar o valor, né? Eu podia passar uma variável tal, mas aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido. Eu vou passar o valor 5678 e a gente já sabe que tem que botar um str aqui para poder imprimir na tela, senão vai dar um erro. E vamos ver quanto dá isso, ó. Arredondando o valor 320.5678 para duas casas decimais, aí deu 321. Deu tudo errado, porque eu tenho que botar um espaço aqui, e aqui no round eu não botei a quantidade de casas decimais, eu botei só o valor que eu quero arredondar, 320.5678. Mas eu tenho que botar aqui que eu quero arredondar, por exemplo, a duas casas decimais. Vamos fazer de novo, e agora a gente vê aqui, ó, arredondando o valor 320.5678 para duas casas decimais, dá 320,57, né? O arredondamento está certinho. Beleza? Então vamos lá. As coisas, hein? Muita coisa essa aula, hein? Mas muita coisa interessante, né? Espero que vocês estejam gostando. Eu posso obter o quociente e o resto tudo de uma operação, tudo de uma vez só. Então vamos ver aqui, ó. Obter quociente e resto, tudo de uma vez só com uma função. Vou botar aqui, ó, print, escrever assim, ó, quociente e resto é igual a... E aí qual vai ser a função? A função chama divmod. Aí o que eu passo? Eu passo os valores que eu quero dividir. Então eu vou dividir aqui 8 por 3. Vamos ver quanto dá 8 dividido por 3. Eu quero o quociente e eu quero o resto. Eu já sei que eu tenho que botar um str aqui, porque senão eu não consigo mostrar na tela. Vamos ver quanto que dá isso? Aqui, ó, quociente e resto. 8 dividido por 3 de quociente dá 2, né? E sobra quanto? Sobra 2. Aqui é o quociente, esse aqui é o resto. Beleza? Você consegue ter isso de uma levada só. E é útil, bastante útil isso em programação. Outra coisa legal, eu consigo... Para quem trabalha com computação, precisa toda hora converter de binário, inteiro para binário, hexadecimal e octal. Vamos ver como é que isso funciona aqui, ó. Vamos converter de decimal para binário. Ó, como é que é fácil, ó. Eu vou escrever aqui, ó, print, converter 255 em decimal para binário. Como é que faz isso, ó? A gente vai botar aqui concatenar e eu vou chamar a seguinte função, bin, de binário, e aqui eu vou passar o valor, 255. E aqui eu vou botar str para poder mostrar na tela. Vou aproveitar e vou converter para octal,
e para hexadecimal. Tudo de uma vez só, aí a gente ganha tempo. Octal, e aqui eu vou para hexadecimal. Hexadecimal. Beleza? Aqui, octal, eu vou botar outra função, oct, tá? De octal. E aqui eu vou botar hex, de hexadecimal. Vamos ver se está funcionando. Ctrl Alt N. E vamos ver aqui embaixo, ó. Converter 250 para binário. Dá esse 8 uns, tá? É assim mesmo. 255 para octal, 377, tá certinho. 255 para hexa, FF. Alguns de vocês já devem ter visto esse hexa por aí, tá? Vamos dar continuidade. Chegamos aqui a uma parte muito importante, tá? Que é tentar juntar isso tudo e fazer um exercício. Qual vai ser o exercício? Eu vou deixar vários exercícios para vocês para casa e vou fazer alguns aqui. E vou, obviamente, disponibilizar também esse slide para que vocês possam fazer. Na próxima aula eu corrijo os exercícios. Vou fazer 2 exercícios. Peço o usuário para digitar 4 notas e retorne a média aritmética das notas. Vamos fazer isso? Vamos lá. Olha como é que é simples. Bom, então o usuário tem que digitar alguma coisa no teclado. Então qual a função que eu tenho que usar? Input. Se o cara tem que me passar alguma coisa, eu sei que é input. É nota? Então vou botar digite a nota 1. Só isso, tá? E o que ele tem que fazer mais? São quantas notas, né? São 4 notas. Então vou pegar isso aqui e vou repetir aqui, ó. Digite várias vezes, tá? Digite a nota 2, digite a nota 3, digite a nota 4. As notas podem ser o seguinte, as notas podem ser 7, 7.5, 7.3, então já dá para entender que isso aqui vai ser um float, né? 7 ponto alguma coisa vai ser float. Então eu vou fazer um cast aqui, ó, float, tá? Tem que fazer para todos, tá? E a gente já deu para entender que não adianta eu pedir a nota para a pessoa digitar se eu não guardar em algum lugar, senão eu não consigo fazer nada depois. Então eu vou botar aqui, ó, nota 1, o cara digita e eu converto para float. Agora eu vou copiar isso aqui, porque isso aqui está melhor para a gente aproveitar e deletar isso aqui. Então vou fazer assim, ó, nota 2, nota 3, nota 4. E vamos pedir a ele, digite a nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 4. E aí a gente tem o total de avaliações, né? Total de notas ou total de avaliações, imaginando que isso seja uma prova. Total de avaliações foram 4. Vamos fazer a soma das notas? Vamos fazer a soma notas para a gente conseguir fazer a média. Então vamos fazer nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Aqui eu tenho a soma das notas. Agora eu consigo fazer a média. Vamos fazer a média? A média comum, né? A média aritmética. Eu vou pegar a soma notas e eu vou dividir a divisão normal, tá? Sem ser exata, pelo total de avaliações. Isso é uma média aritmética padrão. E aí eu vou mostrar isso para ele, né? Eu vou mostrar isso na tela. Vou dizer, ó, para ele, ó, print. Meu amigo, a sua média neste ano foi, por exemplo. Aí aqui eu vou botar a média dele. Tá escrito aqui, ó, média. Obviamente eu tenho que botar str para conseguir imprimir na tela. Bom, eu vou daqui para cima, eu vou comentar tudo para que a gente não tenha problema, para que a gente não fique vendo coisas que a gente já viu e a gente consiga focar nos exercícios. Então aqui eu comentei tudo, estamos aqui embaixo, nessa parte, e vamos testar, né? Ctrl S e vamos ver. Digite a nota 1. Vamos supor que o cara tirou 10. Depois ele tirou 5. Depois ele tirou 10 de novo. Depois ele tirou 5 de novo. Vamos ver a média. A sua média neste ano foi 7,5. Então esse foi o exercício. Receber 4 notas e fazer a média. Próximo exercício, tá? Vamos fazer isso aqui. Os exercícios tem um grau de dificuldade baixa para vocês conseguirem fazer e a gente avançando junto. Tem de todo tipo de grau de dificuldade, tá? Faça um programa que converta metros para centímetros. Peça o usuário para digitar o comprimento em metros. Bom, então, novamente, tá? Em programação as coisas se repetem muito. Input, digite o comprimento em metros, tá? Simples assim. Aí o cara vai digitar alguma coisa. Metros é a mesma coisa, pode ser 1.5, 1.3, então vai ser float também, tá? Float, aqui é para a gente
conseguir assimilar esses conceitos que a gente viu hoje. Então vai ser float, e como eu tinha dito ainda há pouco, não adianta pegar o que o cara digita e não guardar. Vou guardar isso numa variável ou num identificador chamado metro, tá? O metro litro. Vamos converter isso agora. Metro para centímetro. Metro para centímetro. Centímetro. Como é que eu faço isso? Bem simples, né? É só pegar o metro e multiplicar por 100, que isso aqui está em centímetro. Para eu mostrar na tela, a gente já viu também, a gente pode fazer assim, ó. Vamos fazer uma coisinha diferente. A conversão do valor. Aí eu quero botar do valor que ele digitou, né? O que ele digitou? O que ele digitou está aqui em metro. Então eu vou botar aqui, ó, STR metro, né? A conversão do valor. Aí eu botei o que ele digitou. Aí eu vou botar concatenar com outra coisa. Vou botar um Mzinho aqui, que aí vai ficar um Mzinho de metros. Para centímetro é 2 pontos. Aí aqui agora eu vou botar a variável metro para centímetro. Mas novamente tem que fazer o cast e botar aqui, ó, metro para centímetro. Então a conversão do valor. Aí vai aparecer o que o cara digitou em metros. Aí vai aparecer mais esse textozinho aqui. E aqui o resultado que a gente fez a continha ali em cima. Vamos ver se está funcionando. Deixa eu só novamente comentar isso aqui para não entrar aqui no meio. Vamos dar um Ctrl S para salvar, Ctrl Alt N. Digite um complemento. 1.8. A conversão de do valor 1.8 metro para centímetro é 180. A gente pode ainda melhorar um pouquinho aqui, né? Aqui no final a gente pode botar mais e botar centímetro. E aí fecha. Vamos executar de novo. Digite o comprimento 1.8. A conversão de 1.8 para centímetros é 180 centímetros. Então, esses foram os dois exercícios para assimilar os conceitos. Vocês viram nessa aula muita coisa, vocês precisam estudar, não adianta só me ouvir eu falando aqui sobre os conceitos, fazendo, não, você precisa fazer, senão você não aprende, é assim que funciona. E eu vou passar exercício para vocês. Terceiro exercício, e aí a gente faz na próxima aula. Calcule a área de um retângulo, peça o usuário para entrar com os valores de comprimento e largura e depois retorne com o resultado. Bem simples, né? Todo mundo acho que já viu isso aí na escola. Quarto, faça um programa que peça o raio de um círculo, calcule e mostre sua área. Também bem simples. Faça um programa que peça a temperatura em graus Celsius e transforme e mostre em graus Fahrenheit. Essa parte aqui, a fórmula não está aqui. Coloque no Google, assim, transformar Celsius para Fahrenheit, que é basicamente uma continha que vocês têm que fazer. Próximo. Tendo como dados de entrada a altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal usando a seguinte fórmula. 102,7 vezes a altura menos 58. Não vamos entrar no caso se isso aqui está certo ou errado, mas é algo que é usado por aí. 7. Isso aqui já é um pouquinho mais detalhes, né? Faça um programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Calcule e mostre o total do seu salário no referido mês, sabendo que são descontados 11% para o imposto de renda, 8% para o INSS e 5% para o sindicato. Faça um programa que mostre o salário bruto, quanto pagou o INSS, quanto pagou o sindicato, o salário líquido. Para fazer isso, calcule os descontos e o salário líquido conforme a tabela abaixo, tá? Você tem um salário bruto, aí você vai tendo o percentual de imposto de renda 11%, 8% de INSS, sindicato 5%. Você subtrai do salário bruto esses valores que você achou aqui e você tem um salário líquido. Faça o programa para uma loja de tintas. O programa deve pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Considere que a cobertura da tinta é de 1 litro de tinta para cada 3 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R$80. Informe o usuário a quantidade de latas de tinta a serem compradas e o preço total. Aqui tem que pensar um pouquinho, né? Uma equaçãozinha, mas também vocês conseguem fazer só com o que a gente aprendeu hoje. Faça um programa que peça o tamanho de um arquivo para download em megabytes e a velocidade de um link de internet em megabits. Calcule e informe o tempo aproximado de download do arquivo usando este link, né? Esse link aqui, em minutos, né? Então aqui a ideia, o cara botaria assim, eu quero fazer um download de 10 megabytes, meu link na minha casa
é de 50 megabits. Então a gente quer saber quantos segundos ou minutos isso vai demorar, tá? 10 e última peça o usuário para informar o valor inicial de um investimento, o tempo da aplicação em anos, a taxa anual em percentual, por exemplo, 5%, 8%, 12%. O usuário não precisa digitar o porcento, né, o símbolozinho de porcento, ele pode botar 5, 8, 12. E imaginando que essa pessoa vai fazer ali aportes mensais, o cara digita também o valor dos aportes mensais durante todo o período do investimento. O valor vai ser sempre o mesmo, tá? Calcule o total que será recebido pelo investidor ao final da aplicação. Utilize a fórmula abaixo. Então a fórmula é uma fórmula que diz que o valor que ele vai receber é igual aos pagamentos que ele vai fazer, multiplicado por I, por 1, mais a taxa, que é I, elevado ao tempo da aplicação, menos 1, dividido pela taxa novamente. E isso, acreditem, né, a forma de juros compostos vai dar o valor que ele vai receber no final. Essa não é difícil, né? Tem que só pensar. Eu peço para vocês que façam os exercícios de verdade e na próxima aula eu começo a corrigir uns 2, 3 e aí a gente vai corrigindo durante aqui a nossa playlist. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês viram que o assunto é número e operações aritméticas, mas tem muita coisa para falar e muita coisa para vocês aprenderem. Se vocês gostaram da aula, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Vamos nos ajudar, fazer esse canal crescer, vocês crescerem também. E aí é um ganha-ganha que todo mundo vai crescendo junto. Um grande abraço, sucesso e até a próxima aula.